Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos. Assento, irmãos, por favor. É uma alegria muito grande em poder estar uma vez mais nesta cidade, nesta igreja. Uma alegria muito grande poder estar uma vez mais nesta cidade e nesta igreja. Para mais uma ministração. Para outra ministração. Como disse o Levi, como ha dicho Levi, há muitos anos que eu estou envolvido na obra de Deus. Há muitos anos que estou involucrado na obra de Deus. Com 22 anos de idade, a los 22 anos de idade, eu dirigi a primeira congregação. He dirigido a primeira congregação. E isso já faz muito tempo. E isso já faz muito tempo. E até hoje, e hasta hoje, eu continuo fazendo a obra de Deus. Eu continuo fazendo a obra de Deus. E também divulgando. E também divulgando. Porque a obra de Deus, porque a obra de Deus, ela é contagiante. É contagiante. Contagiou todo esse povo lá de Ji-Paraná. Ha contagiado toda essa gente de Ji-Paraná. Contagiou o Levi e o Macedo lá no Paraná que vieram aqui. Ha contagiado a Levi e Macedo do Paraná que han chegado até aqui. É a propaganda que eu faço de Tarija lá, meus irmãos. É a propaganda que eu hago de Tarija allá, irmãos. Eu só falo bem da Bolívia. Eu só falo bem de Bolívia. Tem brasileiro que às vezes reclama da Bolívia. Há brasileiros que às vezes se queixam de Bolívia. Eu não tenho nada a reclamar da Bolívia, nem dos bolivianos. Não tenho nada que queixar-me de Bolívia nem de los bolivianos. Cada vez que eu venho aqui, eles me tratam melhor. Cada vez que eu venho aqui, me tratam melhor. Aleluia. Está aqui contemplando os irmãos, pastor Porfírio, lá de Jacuíba. Estar aqui contemplando os irmãos, pastor Porfírio de Jacuíba. Pastor Jeremias, lá de Trinidad. Pastor Jeremias, allá de Trinidad. Para mim é uma honra tê-los aqui nesta noite. Para mim é uma honra tê-los aqui esta noite. E os demais irmãos conhecendo o pastor Elias, né? Conhecendo o pastor Elias. Muito bem. Que Deus abençoe. Deus bendiga. E a cada um dos irmãos. E a cada um dos irmãos. Eu quero ler alguns versículos na palavra de Deus. Quero ler alguns versículos na palavra de Deus. Eu vou ler primeiramente em Efésios. Vou ler primeiramente em Efésios. Capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 11 e 12 e 13. Versículos 11, 12 e 13. Efésios 4. E ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros, a fim de perfeccionar a los santos para a obra del ministerio, para a edificação del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amém, aleluia. Prezados irmãos, estimados irmãos, Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala sobre o ministério. Habla sobre o ministério. Existe igreja no Brasil, existe igreja em Brasil que não tem ministério. Que não tem ministério. Não tem pastor, nem evangelista. Não tem pastor, nem evangelista. E eles não sabem para que serve. Eles não sabem para que serve. Mas a palavra de Deus nos diz para que serve o ministério. Mas a palavra de Deus nos diz para que serve o ministério. Que foi Deus quem deu. Que foi Deus quem ha dado o ministério para a igreja. Ha dado o ministério à igreja. E ele deu. E ele deu. Primeiramente apóstolos. Ele deu primeiramente apóstolos. Profetas, evangelistas, pastores e doutores. Se foi Deus quem deu, é porque a igreja precisava desses obreiros. É porque a igreja necessitava estes obreiros.
E Paulo explica para que servem essas pessoas na igreja. Pablo explica para qué sirven estas personas en la iglesia. O versículo 12 El versículo 12 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos. dice así, queriendo el perfeccionamiento de los santos. Mas não já estão santos? Pero ya no son santos, Então não precisava mais aperfeiçoar. entonces no era necesario ya perfeccionar. Mas por que um santo precisa ser aperfeiçoado? ¿Por qué debe un santo ser perfeccionado? Então a palavra de Deus nos orienta. La palabra de Dios nos orienta. Querendo o aperfeiçoamento dos santos Queriendo el perfeccionamiento de los santos para a obra do ministério. para la obra del ministerio. Nem todos os crentes Ni todos los creyentes vão chegar a ser um ministro, llegarán a ser un ministro. mas o objetivo do trabalho do pastor, do evangelista, do apóstolo, do profeta, Pero el objetivo del trabajo del pastor, del apóstol, del profeta, é a preparação de obreiros para a obra de Deus. es la preparación de obreros para la obra de Dios. É o que está escrito. Es lo que está escrito. Querendo o aperfeiçoamento dos santos Queriendo el perfeccionamiento de los santos para a obra do ministério. para la obra del ministerio. Amém? Amén. Você já é crente, Usted ya es creyente, você já é santo. ya eres santo. Mas se você quer buscar o aperfeiçoamento, Pero si quieres buscar el perfeccionamiento, então os pastores, os doutores, entonces los pastores, los doctores, eles trabalham esse aperfeiçoamento ellos trabajan este perfeccionamiento para que você possa vir a ser um obreiro na casa de Deus. para que tú puedas llegar a ser un obrero en la casa de Dios. É o que diz o verso Es 12. lo que dice el versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos Queriendo el perfeccionamiento de los santos para a obra do ministério. para la obra del ministerio. Amém? Amén. Quantos aqui querem exercer uma obra no ministério? ¿Cuántos quieren ejercer una obra en el ministerio? Esses precisam de algo mais. Estos necesitan algo más. É preciso avançar mais um pouco. Es necesario avanzar un poco más. Para ir para o céu, Para ir al cielo não precisa no es necesario. muita No es coisa. necesario mucha cosa. Mas para ser um Pero obreiro, para ser un obrero é preciso dedicação. es necesaria dedicación. É preciso tolerar aquele que ensina. Es necesario tolerar al que enseña. É preciso sentar no banco da escola de Deus. Es necesario sentarse en el banco de la escuela de Dios. E Deus tem levantado homens e Y mulheres Dios ha levantado a hombres y mujeres para ensinar a outros, para enseñar a otros, para que este exerça um ministério na casa de Deus. para que éste ejerza el ministerio en la casa de Dios. Amém? E o exercício deste Y ministério el ejercicio de este ministerio é para que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. es para que todos lleguen al pleno conocimiento de Dios. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Então os pastores, Entonces los pastores, os los mestres, maestros, eles aperfeiçoam um grupo de santos. ellos perfeccionan un grupo de santos. E este grupo de santos que aceitam passar por este trabalho, Y este grupo de santos que aceptan pasar por el trabajo, eles exercem o ministério na igreja, ellos ejercen el ministerio en la iglesia até que todos os crentes hasta que todos los creyentes cheguem ao conhecimento de Deus. lleguen al conocimiento de Dios. Aleluia. Este é o nosso trabalho, meus irmãos. Este es nuestro trabajo, hermanos. É o que nós estamos fazendo aqui, Es lo que estamos haciendo aquí. procurando homens e mulheres Buscando hombres y mujeres que queiram se aperfeiçoar, que quieran perfeccionarse, que queiram se deixar ser aperfeiçoado quieran dejarse perfeccionar para a obra do ministério. para la obra del ministerio.
A igreja de Tarija, La iglesia en Tarija ela precisa de obreiros preparados. necesita obreros preparados. Obreiros que se dispõem a receber orientação, Obreros que se dispongan a recibir orientación para que ele vá ensinar a outros também. para que también pueda enseñar a otros. Aleluia. Eu quero ler um versículo aqui em Timóteo. Quiero leer un versículo acá en Timoteo. Timóteo capítulo... 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20 e 21. versículos 20 y 21. Pode ler. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amém? Se nós analisarmos com cuidado esses dois versículos, Si analizamos con cuidado estos dos versículos, nós vamos encontrar algo muito precioso. vamos a encontrar algo muy precioso. Paulo dizendo a Timóteo Pablo diciendo a Timoteo que numa grande casa que en una grande casa não há somente vasos de ouro no hay solamente vasos de oro e de prata, y de plata, mas há também vaso de pau sino que hay también vasos de madera e há vasos de barro. y hay vasos de barro. Mas até aí tudo bem. Hasta ahí todo va bien. Mas Paulo agora ele fala algo impressionante. Pero ahora Pablo dice algo impresionante. Quando ele diz uns para honra Cuando él dice unos para honra e outros para desonra, y otros para deshonra, mas ele não fala quais são os vasos para honra pero él no habla cuáles son los vasos para honra e quais são os para desonra. y cuáles para deshonra. Se nós der uma olhada meia superficial no texto, Si echamos un vistazo superficial en el texto, nós vamos pensar que os vasos de honra pensaremos que los vasos de honra são os vasos de ouro e de prata. son los vasos de oro y plata. Mas a Bíblia não diz isso. Pero la Biblia no lo dice. O texto não está dizendo El texto no está diciendo que os vasos de honra são os de ouro e de prata. que los vasos de honra son los de oro y de plata. Primeiramente, Paulo lista os vasos. Primeramente, Pablo hace una lista de los vasos. Então ele joga tudo numa mesma condição. Él entonces pone a todos en la misma condición. E aí ele diz: Y entonces dice, uns para honra unos para honra e outros para desonra. y otros para deshonra. Prezados irmãos, Estimados hermanos, não importa no importa a condição da pessoa, la condición de una persona, a condição exterior, la condición exterior, como os outros te vê. cómo los demás te ven. Às vezes alguém olha para você A veces alguien te mira a ti e não dá muito valor, y no da mucho valor. mas Deus sabe o valor que você tem. Pero Dios sabe el valor que tú tienes. Há uma procura muito grande Hay una búsqueda muy grande de vaso de ouro e de prata. por vasos de oro y de plata. E este é uma procura olhando o exterior. Y esa es una búsqueda mirando al exterior. E entre nós é muito comum isto. Y entre nosotros es muy común esto. Nós às vezes olhamos uma pessoa, um jovem, um novo obreiro, Nosotros a veces miramos una persona, un joven, un nuevo obrero, e achamos que ele é um menino de ouro, y creemos que es un niño de oro, ou então de prata, o entonces de plata, porque ele tem um exterior, tem uma aparência muito boa. porque él tiene el exterior, la apariencia muy buena. Mas às vezes nós nos enganamos, Pero a veces nos engañamos, porque nós não conhecemos o interior. porque no conocemos el interior. E às vezes uma pessoa, Y a veces hay una persona, um jovem, un joven, uma moça, um rapaz, una muchacha, un muchacho, que nós às vezes nem achamos que ele não serviria para muita a coisa, veces pensamos que no serviría para mucha cosa, pela sua aparência, por
causa de sua aparência, pelo seu aspecto. por su aspecto. Às vezes até desprezamos, A veces incluso lo despreciamos, mas às vezes ali está um vaso para a honra e glória de pero a Deus. veces ahí está un vaso para honra y gloria de Dios. Paulo diz isso. Pablo dice esto: Numa casa há muitos vasos, en una casa hay muchos vasos de ouro, de oro, de prata, plata, de madeira de madera e de barro. y de barro. Às vezes a pessoa é um vaso de madeira, A veces la persona es una vasija de madera, mas ele pode ser usado poderosamente na mão de Deus. pero puede ser utilizado poderosamente en la mano de Dios. Ou um vaso de barro, O una vasija de que barro fala da fragilidade que se refiere a la fragilidad da natureza humana. de la naturaleza humana, Mas Deus pode usar, irmão, qualquer um. pero Dios puede usar, hermanos, a cualquiera. Aleluya. O segredo está na continuidade do texto. El secreto está en la continuación del Vamos texto. ler e vocês vão entender aonde que está a diferença. Vamos a leer y usted va a entender dónde está la diferencia. Verso 21. El versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amém? Se alguém se purifica, Si alguien se purifica, é aí que está o segredo. ahí está el secreto. Eu preciso de me purificar. Yo debo purificarme. Não importa No importa se é de barro, si es de barro, se é de madeira, si es de madera, se é de prata si es de plata ou de o ouro. de oro. Todos precisam do mesmo processo Todos necesitan el mismo proceso de purificação. de purificación. Se não estiver purificado, Si no está purificado, não adianta ser ouro, de nada sirve que sea oro ou prata, o plata ou qualquer outro o material. cualquier otro material. Ele é imundo Es inmundo e para Deus não serve. y para Dios no sirve. Deus quer vaso santificado. Dios quiere vasos santificados. É isto que Paulo está dizendo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Se alguém se santifica, Si alguien se santifica, se você se santificar, si tú te santificas, deixar as coisas deste mundo dejas las cosas de este mundo e se dedicar à obra de Deus, y te dedicas a la obra de Dios, aí Deus quer te usar. ahí Dios quiere usarte. E é isto que Deus procura aqui na Bolívia. Y eso es lo que Dios busca aquí en Bolivia. Homens e mulheres Hombres y mujeres que esteja disposto a se santificar que estén dispuestos a santificarse e se y purificar purificarse para fazer a obra de Deus. para hacer la obra de Dios. Aleluia. Gloria a Dios. A nossa conferência, nós vamos falar sobre o preparo de obreiro. En nuestra conferencia vamos a hablar sobre la preparación de obrero. A minha matéria é sobre a preparação de obreiro. Mi materia es sobre el preparo de obrero. O obreiro e seu preparo. El obrero y su preparación. Olhando hoje, meus irmãos, Mirando hoy, hermanos míos, para os púlpitos de nossas igrejas, al púlpito de nuestras iglesias, é difícil compreender um versículo que Jesus disse: es difícil comprender un versículo que dijo Jesús: rogai ao Senhor da seara, rogad al Señor de la mies para que envie mais obreiros para a sua seara. para que envíe más obreros a su mies. Em Ji-Paraná, En Ji-Paraná, ali no púlpito aonde eu dirijo, allá en el púlpito de la iglesia que dirijo, todos domingo à noite, todos los domingos por la noche, quando eu estou pregando, cuando yo estoy predicando, atrás de mim, detrás de mí, sentado ali naquele púlpito, sentados allí en ese púlpito, não tem menos de 8 a 10 obreiros. no hay menos de 8 a 10 obreros. Amén, gloria a Dios. E os crentes olhando para isto, Y los creyentes mirando a esto, como que eles vão orar? Senhor, envia mais obreiro para a tua seara. ¿cómo que van a orar y decir: Señor, envía más obreros a tu mies? Se o púlpito está Si cheio, el púlpito está lleno,
Mas nem todos pero no todos, que estão ali no no púlpito, todos los que están ahí en el púlpito, ou mesmo estão lá na igreja, o que aún están allá en la iglesia, estão prontos, están listos, estão o dispostos están dispuestos a se purificar de muitas a coisas, purificarse de muchas cosas, a deixar muitas coisas que precisa a deixar, dejar muchas cosas que es necesario dejar para se dedicar à obra de Deus. para dedicarse a la obra de Dios. Então a igreja precisa continuar orando Entonces la iglesia debe continuar orando para o Senhor da Seara para el Señor de la mies, enviar mais obreiros para a sua para seara. que el Señor envíe más obreros a su mies. Amén, gloria a Dios. Obreiros Obreros que esteja disposto que estén dispuestos a fazer as coisas do jeito de Deus. a hacer las cosas a la manera de Dios. Porque olha, irmãos, Porque mira, hermanos, uma das coisas mais difíceis na obra de Deus, no ministério, una de las cosas más difíciles de la obra de Dios en el ministerio é achar pessoas es encontrar personas que queiram fazer as coisas do jeito de que Deus. quieren hacer las cosas a la manera de Dios. A maioria La mayoría quer fazer as coisas do seu jeito. quiere hacer las cosas a su manera. Ele acha que ele já sabe, Él cree que ya lo sabe pelo tempo de crente que ele tem, por el tiempo de creyente que ya tiene, por algumas experiências que ele já por passou. algunas experiencias que ha pasado. Ele acha que já sabe tudo. Él cree que ya lo sabe todo. Ele acha que não precisa mais ouvir pregação, Él cree que ya no es necesario escuchar predicación, que não precisa orar mais de madrugada, que no es necesario orar de madrugada, que não precisa frequentar o culto de ensino no meio da semana, que ya no es necesario frecuentar el culto de enseñanza durante la semana, que não precisa ir na escola dominical. que no es necesario ir a la escuela dominical. Ele pensa que ele já sabe tudo. Él piensa que ya sabe todo. Eu sei, Yo lo sé, eu já sou um presbítero, ya soy un presbítero, eu sou diácono, soy diácono, eu sou crente há 3 anos soy creyente hace 3 años ou mais. o más, Eu já aprendi tudo. ya he aprendido todo. Eu aprendo tudo é direto de Deus. Yo aprendo todo directamente de Dios. É um perigo isso, irmão. Eso es un peligro, hermanos. Ninguém deve entrar por esse caminho. Nadie debe entrar por este camino. É preciso humildade Es necesaria humildad e aprender a fazer as coisas do jeito de Deus. y aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. É preciso aprender a ouvir, Es necesario aprender a escutar aqueles que Deus levantou para falar, escuchar a aquellos que Dios ha levantado para hablar, para orientar, para orientar, para ensinar, para enseñar, para preparar pessoas para o ministério. para preparar personas para el ministerio. Paulo disse isso e nós lemos. Pablo lo dijo y nosotros hemos leído Que Deus deu à igreja o ministério, que Dios dio a la iglesia el ministerio querendo o aperfeiçoamento dos santos. queriendo el perfeccionamiento de los santos. Mas o santo tem que aceitar ser aperfeiçoado. Pero el santo debe aceptar ser perfeccionado. É o que Paulo escreveu a Timóteo. Es lo que Pablo dijo a Timoteo. Se alguém se purifica, Si alguien se purifica, vai ser usado como vaso de honra. será usado como vaso de honra. Mas ele tem que aceitar. Pero él tiene que aceptar. A primeira coisa que a pessoa tem que aceitar La primera cosa que la persona tiene que aceptar é o mover do Espírito Santo na sua vida, es el mover del Espíritu Santo en su vida. para depois Para que después aceitar o Espírito Santo mover você acepte que el Espíritu Santo te mueva a ti em favor da vida dos a outros. favor de la vida de los demás. Mas primeiro tem que deixar o Espírito Santo trabalhar em você Pero primero debe dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti e depois através de y você. después a través de ti. É assim que funciona. Es así que funciona. Então o obreiro precisa receber preparo. Entonces el obrero debe recibir preparación. O primeiro preparo que o obreiro precisa receber La primera preparación que el obrero debe recibir é o preparo teológico. es la preparación teológica. O preparo teológico La preparación teológica é aquilo que Paulo disse a Timóteo, es lo que Pablo dijo a Timoteo, que saiba manejar bem a palavra da verdade. que sepa usar bien la palabra de verdad.
que não tem de que se envergonhar. que no tiene de qué avergonzarse. Quando ele precisar pregar, Cuando él necesite predicar, ele possa ter uma mensagem. él pueda tener un mensaje. Eu digo aos obreiros de Ji-Paraná, Yo digo a los obreros de Ji-Paraná, todo obreiro, todo obrero, seja presbítero, ya sea presbítero, pastor, Pastor, evangelista ou diácono, evangelista o diácono, ele tem que ter pelo menos uma mensagem. él debe tener por lo menos un mensaje. Se ele não tem mais, mas pelo menos uma tem que Si no ter. tiene más, por lo menos un mensaje debe tener. Então ele tem que ter um preparo teológico, Debe tener una preparación teológica. porque o Espírito é que nos liga a Deus. Porque el Espíritu es el que nos conecta a Dios. E eu vou aproveitar para falar sobre isto, Yo voy a aprovechar para hablar respecto a eso. porque inclusive é um assunto bastante polêmico. Porque incluso es un tema muy polémico. E muitas pessoas não entendem essa divisão de espírito, alma e corpo. Muchas personas no entienden la división de espíritu, alma y cuerpo. Porque as pessoas são diferentes dos animais. ¿Por qué las personas son distintas a los animales? E há uma confusão muito grande com isto, Y hay una confusión muy grande respecto a eso, especialmente no meio acadêmico. especialmente en el medio académico. Porque há uma tese, Porque hay una tesis, uma teoria, una teoría que o homem e os animais são de iguais. que los hombres y los animales son iguales, Que os homens evoluíram dos animais. de que los hombres han evolucionado desde los animales. Mas a Bíblia não diz isso. Pero la Biblia no lo dice. Se nós lermos a palavra de Deus, Si leemos la palabra de Dios, é só fazer uma leitura bem feita. basta que hagamos una lectura bien hecha. Por que os homens são diferentes dos animais? ¿Por qué los hombres son distintos a los animales? É a origem da vida do homem, Es el origen de la vida del hombre. é diferente da origem da vida dos animais. Es distinto al origen de la vida de los animales. Quando Deus estava criando todas as coisas, Cuando Dios estaba creando todas las cosas, Ele ordenou ao mar. Él ordenó al mar. Ele disse: mar, produza seres viventes. Él dijo, mar, produzca seres vivientes. E o mar produziu alma Y vivente. el mar produjo alma viviente. Para criar os animais da terra, Para crear a los animales de la tierra, Deus ordenou à terra: terra, Dios ordenó a la tierra, tierra, produza alma vivente. produzca alma viviente. E a terra produziu alma Y vivente. la tierra produjo alma viviente. Todos os animais terrestres. Todos los animales terrestres. Quando foi para fazer o homem, Cuando fue a hacer el hombre, ele fez o homem do pó da terra. Él formó al hombre del polvo de la tierra. Mas a vida do homem Pero la vida del hombre não veio da terra. no vino de la tierra. Ele soprou no nariz do homem. Él sopló en la nariz del hombre. E o homem passou a ser alma Y vivente. el hombre pasó a ser alma viviente. Então os animais marinhos, Entonces los animales marinos, a origem da vida deles el origen de su vida é das águas. es de las aguas. Os animais terrestres, Los animales terrestres, a origem da vida deles el origen de su vida é da terra. es de la tierra. Foi Deus quem Fue fez. Dios quien hizo. Foi Deus quem criou. Fue Dios quien ha Foram creado. criados pela palavra de Ellos Deus. fueron creados por la palabra de Dios. Mas a vida deles veio da terra. Pero su vida vino de la tierra. Mas o homem, Pero el hombre, a vida do homem, su vida, la vida del hombre, veio de Deus. vino de Dios. Então um animal nunca pode se transformar num homem. Entonces un animal nunca puede transformarse en un hombre. E um homem nunca pode se transformar num animal. Y un hombre nunca puede transformarse en un animal. Porque a origem da vida é diferente. Porque el origen de la vida es diferente. A origem da vida dos animais é terrena. El origen de la vida de los animales es terrena. E a origem da vida dos homens Y el origen de la vida de los hombres é de Deus. es de Dios. Aleluia. Dios. Nós temos um espírito. Tenemos un espíritu. Os animais não têm espírito. Los animales no tienen espíritu. Eles têm corpo e alma. Ellos tienen cuerpo y alma. Eles foram feitos alma vivente. Ellos fueron hechos alma viviente. Mas o homem Pero el hombre recebeu o sopro de Deus. recibió el soplo de Dios. E este sopro de Deus Y este soplo de Dios é o espírito do homem. es el espíritu del hombre. Amém?
Isto é importante nós entendermos. Es importante que entendamos eso. Isto é teologia. Esto es teología. E é teologia Y es bíblica. teología bíblica. Teologia é isto. Teología es esto. É conhecer as doutrinas Es bíblicas. conocer las doctrinas bíblicas. E é uma doutrina bíblica Y es una doctrina bíblica. dizer que o homem é feito em 3 partes: Decir que el hombre es hecho en 3 partes. espírito, alma e corpo. Espíritu, alma y cuerpo. E os animais Y los animales só têm corpo e alma, solo tienen cuerpo y alma. não tem espírito. No tienen espíritu. Por isso que são diferentes. Por eso son diferentes. E quando nós pregamos, Y cuando nosotros predicamos, nós pregamos para que a pessoa seja purificada nosotros predicamos para que la persona sea purificada de dentro para fora, desde adentro hacia afuera. espírito, alma e corpo. Espíritu, alma y cuerpo. Quando o homem pecou lá no jardim do Éden, Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, ele foi desligado de él Deus, fue desconectado de Dios. porque o espírito do homem Porque el espíritu del hombre liga o homem com Deus, conecta al hombre con Dios. o corpo liga com a terra El cuerpo lo conecta con la tierra. e a alma nos liga uns com os Y outros. el alma nos conecta unos a los otros. Amém? Amén. Cada um tem a sua função. Cada uno tiene su función. Quando o homem pecou, Cuando el hombre ha pecado, foi desligado de Deus. fue desconectado de Dios. Então se chamou morte espiritual, Y a eso se llamó muerte espiritual. porque o seu espírito Porque su espíritu ficou desligado do espírito de Deus. quedó desconectado de Dios. Por isto que Jesus precisou morrer, Por eso Jesús tuvo que morir. para religar o homem com Deus. Para reconectar al hombre con Dios. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador, Todo aquel que acepta a Jesús como Salvador, aquele que aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, aquel que acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ele recebe novamente él recibe nuevamente o direito, el derecho, ele é religado com Deus. él es reconectado con Dios. Aquilo que estava desligado, Aquello que estaba desconectado, aí se liga novamente. conecta otra vez. E o homem, uma vez ligado com Deus, Y el hombre, una vez conectado con Dios, ele agora passa a ter em si él ahora pasa a tener en sí a vida la eterna. vida eterna. Aleluia. É só ele se manter. Basta que él se mantenga. Então isto é maravilhoso, irmãos. Eso es maravilloso, hermano. Então a parte teológica, La parte teológica, nós precisamos de entender a Bíblia, debemos entender la Biblia, porque esta atende os anseios do Espírito, porque esa atiende a los anhelos del Espíritu, que é a nossa ligação com Deus. que es nuestra conexión con Dios. Mas nós precisamos também, como obreiros, Pero nosotros necesitamos también como obreros preparo na cultura secular. una preparación en la cultura secular, Porque a preparação na cultura secular, porque la preparación en la cultura popular, ela atende às necessidades da alma. esa atiende a las necesidades del alma, Enquanto a teologia atende à necessidade do espírito, mientras que la teología atiende las necesidades del Espíritu, que é a ligação do homem com Deus, que es la conexión del hombre con Dios. o preparo na cultura secular La preparación en la cultura secular nos prepara para a vida em comunidade. nos preparan para la vida en comunidad. E o obreiro, Y el obrero ele tem que estar preparado debe estar preparado para tratar para tratar tanto da ligação do homem com Deus, así de la conexión del hombre con Dios, como também do seu relacionamento com outras pessoas. como también de su relación con otras personas. Há obreiros Hay obreros que ele tem grande conhecimento teológico. que tienen un gran conocimiento teológico. A ligação com Deus, ele entende tudo, De la conexión con Dios, él entiende todo, mas ele entende pouco de relação humana. pero entiende poco de relación humana. Aí ele tem dificuldade para conviver com as outras pessoas. Entonces tiene dificultad para convivir con otras Eu personas. conheço obreiros que têm esse problema. Yo conozco obreros que tienen Problema ese de relacionamento. problema de relación. Ele tem dificuldade. Él tiene dificultad.
E um professor de escola dominical, Y un maestro de escuela dominical ele tem que entender muito bem esta parte, debe entender muy bien esta parte, este relacionamento social, esa relación social, esta convivência com as outras pessoas, esta convivencia con las demás personas, porque ele depende disto porque él depende de ello para passar a sua mensagem para o aluno. para transmitir su mensaje al alumno. Se ele não tiver um bom relacionamento com os alunos, Si él no tiene una buena relación con los alumnos, ele tem dificuldade em ensinar esses alunos. él tiene dificultad de enseñar a esos alumnos. Eu já tive pessoas Ya he tenido personas em minha igreja allá en mi iglesia que nós colocamos ele para professor que nosotros lo pusimos como profesor e os alunos pediram para tirar. y los alumnos pidieron que lo sacaran. Nós não queremos Nosotros no lo queremos, esta pessoa como nosso professor. no lo queremos como nuestro maestro. Mas por quê? ¿Pero por qué? Ah, ele não trata a gente bem. Él no nos trata bien. Então o professor, primeiramente, Entonces el maestro, primeramente, ele tem que ter um bom relacionamento com seus alunos. debe tener una buena relación con sus alumnos. Ele pode até ter pouco conhecimento teológico, Puede tener incluso poco conocimiento teológico, mas se ele tiver um bom conhecimento secular pero si tiene un buen conocimiento secular e ele entender de relacionamento social, y entiende de relación social, o pouco que ele sabe, lo poco que sabe, ele vai conseguir passar para os seus él alunos. logrará transmitir a los alumnos. E olha, irmãos, Y mira, hermanos, esta conferência, esta conferencia, durante esses 2 dias mais, durante esos 2 días más, nós vamos falar bastante sobre isto. vamos a hablar mucho sobre esto. O preparo do professor, La preparación del profesor. porque hoje é uma das grandes necessidades. Porque hoy es una de las grandes necesidades. Porque as pessoas aceitam Jesus como Salvador, Las personas aceptan a Jesús como su Salvador, mas eles precisam de orientação, pero necesitan de orientación, precisam de um ensino. necesitan de una enseñanza. E quem vai lhe ensinar? ¿Y quién le va a enseñar? Somente o pastor? Solamente el pastor. A escola dominical La escuela dominical é uma agência de ensino. es una agencia de enseñanza. É a maior escola do mundo, Es la más grande escuela del mundo. tanto em número de professores, Así en número de profesores, em número de alunos en número de alumnos e também em importância, y también en importancia. tanto importância secular Tanto importancia secular como também na importância espiritual. como también en la importancia espiritual. Porque na escola dominical Porque en la escuela dominical a pessoa aprende la persona aprende não somente a conexão dele com Deus, no solamente su conexión con Dios, mas ele aprende também a sua conexão e o seu relacionamento com os demais. pero aprende también su conexión y relación con los demás. A melhor escola teológica da Assembleia de Deus La mejor escuela teológica de la Asamblea de Dios é a escola bíblica dominical. es la escuela bíblica dominical. Quantos aqui querem ser obreiro? Levante a mão. ¿Cuántos quieren ser obreros? Levante la mano. Aleluia. Vai para a escola dominical. Entonces vayan a la escuela dominical. É lá que você vai aprender. Es allá que van a aprender. Os pastores